Olá, boa tarde. Crise na saúde. Por falta de recursos, Santa Casa suspende cirurgias com data marcada. A consulta de hoje seria para reagendar a cirurgia na garganta que Ellen precisa fazer. A avó conta que a operação marcada para 3 meses atrás foi adiada na última hora. Eu acho um abuso a gente se empenhar, a criança precisa do atendimento e simplesmente faz um descaso. A Santa Casa, hospital filantrópico que atende pelo SUS, desmarcou cirurgias agendadas para 10 dias. Cerca de 400 operações consideradas sem urgência. A direção do hospital diz que o estoque de remédios e materiais só dá para atender pacientes do pronto-socorro e os já internados. Diante de uma dívida de mais de 800 milhões de reais, a Santa Casa teve de encolher. Demitiu 1.500 funcionários, cortou leitos e atendimentos. Agora, os médicos residentes, que ainda são estudantes, ameaçam reduzir a quantidade de consultas nos ambulatórios, em represália à suspensão das cirurgias. Alegam que isso compromete a formação prática deles, que já estaria sendo prejudicada pelo corte no número de operações ao longo dos últimos anos. A direção da Santa Casa diz que tenta um empréstimo junto ao BNDES e que, de imediato, espera um auxílio financeiro do governo do estado, que ainda não acenou com ajuda extra. E chegou a hora do Gazap. Você tem alguma denúncia que você gostaria que fosse mostrada aqui no Gazeta News? Então mande um vídeo de até 1 minutinho para o nosso WhatsApp. A reclamação de hoje vem de Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo. Segundo o nosso telespectador, o problema de falta de iluminação onde ele mora persiste há mais de 1 ano. Olá, boa tarde. O Genival Pereira reclama da falta de iluminação pública em diversos pontos no Jardim São João. Por lá, as ruas estão completamente escuras. Fizemos a solicitação aí de manutenção para a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, mas eles alegaram que não tem recursos aí para estar fazendo a manutenção. Se você também está insatisfeito com algum problema perto da sua casa, grave um vídeo e mande aqui pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E não se esqueça de deixar o celular na posição horizontal. Se tiver qualquer dúvida, basta acessar o passo a passo que está no nosso site. Então, participe! Olha, em nota, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos diz que uma equipe vai ao local mostrado pelo nosso telespectador para fazer a troca de lâmpadas e instalações. E as Olimpíadas começam em agosto no Rio de Janeiro, mas algumas partidas de futebol vão ser realizadas aqui em São Paulo. E hoje foi mais um dia de testes de segurança na Arena Corinthians. A atividade simulou a contaminação de pessoas por materiais químicos, radiológicos ou biológicos. Dentro da Arena Corinthians foi detonada uma possível bomba. Militares que participaram como eventuais vítimas foram evacuados e passaram por um esquema de descontaminação. Tudo com roupas especiais para evitar casos de transmissão dos agentes. Só a Arena Corinthians vai receber 10 jogos de futebol em 7 datas durante as Olimpíadas. Para o Exército, o exercício é estratégico para testar os protocolos de segurança. Essa é a finalidade deste exercício que os senhores e as senhoras estão vendo, reunindo aqui todos os atores que têm participação nesse trabalho de providenciar um ambiente seguro e tranquilo para a realização dos Jogos Olímpicos aqui em São Paulo. Nós temos que estar preparados para tudo isso, mesmo que a percepção não esteja dizendo que há qualquer tipo de ameaça, nós temos que estar sempre prontos a cada segundo para dar uma resposta caso isso ocorra. No estado de São Paulo, serão 3.000 militares das Forças Armadas atuando durante as Olimpíadas. E o debate TV Gazeta Estadão Twitter entre candidatos à Prefeitura de São Paulo será realizado no dia 18 de setembro, um domingo, a partir das 6h30 da tarde. Representantes do PRB, PMDB, PT, PSDB e Solidariedade participaram hoje aqui na TV Gazeta da segunda reunião preparatória. O diretor de jornalismo da TV Gazeta, Dácio Nitrini, apresentou o projeto das regras e formato do debate em primeiro turno, com os candidatos aptos de acordo com a legislação eleitoral. A mediação será da jornalista Maria Lídia Flandoli. Além do debate direto entre candidatos, haverá participação de jornalistas da TV Gazeta e do jornal O Estado de São Paulo e perguntas selecionadas por meio do Twitter.
Presidente do Bradesco e mais 9 pessoas se tornam réus em processo da Operação Zelotes. A Justiça Federal de Brasília aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal contra o presidente do banco, Luiz Carlos Trabuco, e outras 9 pessoas por suspeita de envolvimento num esquema de corrupção. O Bradesco é investigado nas Zelotes desde o ano passado por ter contratado um grupo que pagava propina em troca de decisões favoráveis no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Esse órgão é o responsável por julgar as multas da Receita Federal a empresas e contribuintes. Uma investigação da Polícia Federal já havia apontado que ex-conselheiros do CARF e pessoas ligadas a uma empresa de advocacia tentaram manipular decisões para favorecer o Bradesco. Em nota, o banco afirma que nenhuma ilegalidade foi praticada por seus representantes. E agora o tempo, durante a tarde o sol até predominou, mas com o ar polar a máxima não passou dos 19 graus. Vamos ver como fica o tempo nesta sexta-feira? O tempo deve ficar bem nublado amanhã em toda a faixa leste paulista. Com o ar polar ainda em atuação, o dia começa friozinho, mas ainda faz calor à tarde em várias cidades do interior. Chega a fazer até 28 graus em Araçatuba, 29 em Votuporanga e 29 graus também ali na região de Ribeirão Preto. Já no litoral, a máxima não passa dos 17 graus em Santos e dos 21 em Caraguá. Vai fazer mais frio porque em toda a faixa leste, falando inclusive aqui da região metropolitana, o dia terá muita nebulosidade por causa da circulação dos ventos marítimos. E aí a temperatura não consegue subir muito. Nessa madrugada, mínima só de 12 graus aqui na capital. E a máxima à tarde fica em torno dos 18 graus, com muita nebulosidade e chuviscos ao longo do dia. Aí no final de semana, esquenta um pouquinho e o sol volta a predominar. Máxima prevista de 22 graus no sábado e de 24 no domingo. Voltamos em um minutinho, após um rápido intervalo. Até já! Sérgio acaba de comer a melhor torta de palmito da sua vida. Sérgio chegou pelo metrô da linha 4 amarela. Já o palmito veio com o seu Domingos pela Dutra até as mãos da Ana. A Ana vem cedinho pela Bandeirantes porque sem ela o palmito não viraria torta. E a torta ficaria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias, metrôs, barcas e aeroportos para que todos tenham as melhores tortas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que você chega lá. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça a nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A última fabricante de videocassetes do mundo anunciou o fim de suas operações na semana passada. Com isso, quem tem fitas VHS busca digitalizar as imagens para não perder essas lembranças. Parece que as famosas fitas VHS vão deixar mesmo de marcar presença nas casas em todo o mundo. Pode-se dizer que o prestígio dessas fitas, que tem capacidade para 30 minutos de gravação, começou na década de 1980 e durou até o início dos anos 2000. O auge mesmo foi na década de 90, quando praticamente toda a família tinha um membro com uma câmera de filmar na mão para registrar os momentos de união, como aniversários, casamentos, viagens. O problema é que a única fábrica do mundo que produz vídeos cassetes para reproduzir as fitas VHS anunciou que vai fechar as portas. Ou seja, mais trabalho para o José Greco, especialista em transformar as mídias antigas em novas tecnologias. As pessoas gravaram suas fitas, seus vídeos no passado e não tem mais hoje em dia o reprodutor. Então, para você assistir, você tem que transformá-las em uma mídia atual. Quem adere à tecnologia da conversão não se arrepende. É o melhor a ser feito. Daqui a um tempo, acho que o DVD some também. A gente vai ter que começar a passar para os formatos que vêm até onde der, para não perder essas memórias.
E o Gazeta News dessa quinta-feira fica por aqui. Nos acompanhe também no Jornal da Gazeta, às 7 da noite, e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com as notícias do esporte no Gazeta Esportiva. Até amanhã.